Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Olá! Nós estamos aqui começando a palestra, a apresentação para o primeiro CONICID, Treinamento de Força para Corredores Amadores e Recreacionais. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a organização do primeiro CONICID, em nome de Lino Décio, porque a ideia é muito interessante de juntar de uma forma online e gratuita tantos profissionais que trabalham tanto no laboratório, tanto na academia, quanto no campo, quanto na prática, como no mercado. E eu acho que isso é muito interessante para agregar conhecimentos teóricos e práticos a quem adquiriu o pacote. Então, a nossa proposta hoje é levar para vocês que já trabalham ou que têm interesse em trabalhar com esportes de endurance, mais especificamente a corrida, um pouco de como elaborar, quais são as bases do treinamento de força para corredores, visto que esse é um esporte que tem aumentado o número de praticantes de uma forma impressionante em nosso país e mais especialmente nas cidades litorâneas. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. O primeiro slide é para delimitar o público de quem nós vamos falar. Quem é exatamente o público de que nós estamos falando? Quem são esses corredores que serão abordados na apresentação de hoje? A gente poderia classificar os corredores, de um modo geral, em 4 grupos. Os iniciantes, que são aqueles que ainda estão iniciando a corrida, estão começando a correr, fazem mais caminhada, estão inserindo a corrida, talvez como sequências mais intensas de treinamento intervalado. Os iniciados, que já correm há algum tempo, já praticam a corrida de forma contínua e até já competiram nessas competições de menor distância, de 5 km, de 10 km. Temos aí os treinados, que são aquelas pessoas que já treinam, já têm uma certa experiência na corrida de rua, já participam de competições com a finalidade clara de melhorar seu tempo. Essa categoria a gente vai gastar um tempo a mais hoje. E temos indivíduos altamente treinados. Nós aí estamos falando de atletas profissionais, atletas que buscam, através do seu rendimento, eles sobrevivem às custas disso, e que buscam, através do seu rendimento, sempre tentar o melhor resultado possível. Eu acho que está claro para todo mundo que a abordagem que vai ser feita no programa de treinamento de cada um desses grupos não pode ser a mesma. E aí nós temos um problema. Boa parte da literatura que é produzida sobre corrida de rua e sobre corrida de trilha foca especificamente o grupo dos altamente treinados. E a nossa preocupação justamente é que as pessoas que adquirem essa literatura, especialmente o que já foi produzido em língua portuguesa, não consiga fazer a triagem de informações e adaptar os métodos e meios de treinamento dos altamente treinados para corredores amadores e recreacionais, que são justamente os que formam o conjunto de iniciados e treinados. Então, é importante que nós consigamos compreender que os programas de treinamento, que os métodos de treinamento, que as características de volume, de intensidade, a quilometragem semanal, as sequências dos treinos intervalados não podem ser idênticas. E especificamente hoje, o grupo que nós vamos abordar é o grupo, na verdade 2 grupos, o grupo dos corredores iniciados e o grupo dos corredores treinados. Nós vamos falar nesses 2 grupos com base no que a literatura já colocou, no que a literatura já apresenta sobre isso e na nossa experiência pessoal como treinador. Sou treinador do Clube de Corrida, uma assessoria esportiva da cidade de Fortaleza, que já existe há 11 anos. E uma das características da nossa assessoria é justamente que nós recebemos pessoas que já treinam, não é uma assessoria para iniciantes em corrida, e que gostariam de participar de provas de meia maratona e maratona. E também tem por características trabalhar com uma faixa etária um pouco maior. Então, a maior parte dos nossos atletas hoje tem mais de 40 anos. Toda vida que a gente vai pensar em trabalhar com um determinado grupo, uma amostra com características tão peculiares, é importante que nós entendamos não apenas
as variáveis fisiológicas do treinamento. É importante a gente entender também o que esses atletas pensam. E aqui nós temos uma pesquisa muito interessante, é uma pesquisa do mercado, não é uma pesquisa da área de saúde nem da área de performance, mas é uma pesquisa do mercado que traz uma informação importante para o treinador que pode ser considerada na hora dele tomar suas decisões. Vejam que entre corredores iniciantes, uma das condições que eles mais desejam é mais rapidamente abandonar a condição de iniciantes. Ou seja, aquela pessoa que entra na assessoria esportiva, ela tem interesse em sair logo daquele conjunto de características que o delimitam como iniciante. Ele não quer ser chamado de iniciante pelos seus colegas, ele não quer ser chamado de iniciante, ele não quer entrar nessa condição entre outros corredores de outras assessorias. E qual é o grande problema disso? O problema é que, muitas vezes, para atingir o objetivo, para ser considerado um corredor com alguma experiência, ele ultrapassa etapas. E nesse ultrapassar de etapas, vem problemas relacionados tanto ao desempenho quanto à saúde. E aí, nós sabemos que o nosso esporte, a corrida de rua hoje, é um esporte com uma prevalência elevada de lesões musculoesqueléticas por uma série de fatores. Mas talvez pular etapas na preparação física seja uma das condições mais importantes que esteja mais relacionadas ao aparecimento dessas lesões. E aí a gente também pode perceber, nesse gráfico, algumas diferenças entre esses dois tipos de atletas. Na primeira, nós comparamos iniciantes com os atletas amadores e recreacionais. Agora nós vamos comparar os treinados, que são os amadores e recreacionais, com os altamente treinados. Algumas diferenças. Por exemplo, quando um atleta de nível nacional, ele é submetido a uma periodização de treino para uma determinada competição, praticamente todas as decisões do treinador e da equipe que dá o suporte a esse atleta, elas estão voltadas para que na data da competição eu esteja na melhor condição possível. E para isso eu preciso considerar apenas basicamente a questão dos resultados. Os nossos alunos de assessoria, e eu tenho certeza que no Brasil não é diferente, eles não querem só ter um bom resultado na corrida. Eles estão interessados também em outras variáveis. Ele quer ter um bom resultado na corrida, mas ele quer manter um padrão muscular que esteja dentro do que ele considera esteticamente aceitável. Ele quer ter um bom resultado na corrida, mas ele não quer, às vezes, deixar de praticar um outro esporte no final de semana, que pode ser o futebol, que pode ser o voleibol, que pode ser o surf. Então, os treinadores de assessorias têm que considerar que são atletas diferentes e que o estilo de vida é muito diferente, né? Nós não podemos exigir, se a gente for avaliar, por exemplo, a regularidade com que um atleta, né, altamente treinado frequenta os seus treinos, comparar, por exemplo, com a regularidade com que o nosso corredor médio frequenta os treinos de uma assessoria esportiva no Brasil, nós vamos ver uma diferença grande. Então, se você monta uma programação e espera um determinado resultado a partir de uma pessoa que vem treinar 5 vezes por semana e isso não corresponde à realidade, você tem que fazer adaptações para que os objetivos, quer sejam fisiológicos, quer sejam de rendimento, eles estejam de acordo com o que realmente vai acontecer. Então essa aqui é uma forma que hoje a gente já procura deixar bem claro para trazer as pessoas para o mundo real, né? Aqui, segundo um treinador de corrida e um autor de artigos importantes que eu particularmente gosto muito, o Dr. Jack Daniels, são os objetivos fisiológicos do treinamento de corrida. Então nós percebemos pelo menos 6 variáveis importantes. A ideia é melhorar a capacidade de transportar sangue e oxigênio, ou seja, melhorar a capacidade de captação e transporte, VO2 máximo, ampliar a capacidade muscular de utilizar oxigênio, a capacidade dos músculos ativos na corrida extraírem esse oxigênio para que ele seja utilizado no processo de produção de energia via oxidativa, ampliar o limiar de lactato, ou seja, tanto ampliar os 2 limiares anaeróbicos, o limiar de lactato e o ponto de compensação respiratória, o mais próximo possível do VO2 máximo. Com isso, eu deixo a fadiga, eu deixo a queda de rendimento muito mais distante, aprimorar a velocidade, aumentar o VO2 máximo e reduzir a demanda energética da corrida, a economia de corrida. Nós ainda vamos falar sobre isso. Pois bem, dessas 6 variáveis, desses 6 objetivos fisiológicos, pelo menos 3 deles são impactados diretamente pelo treinamento de força.
ampliar a capacidade muscular de utilizar oxigênio, aprimorar a velocidade e reduzir a demanda energética da corrida. Então, vejam, há alguns anos atrás, o treinamento de força não era considerado em programas de preparação física para atletas de endurance. Era quase um pecado você sugerir que alguma pessoa que corresse provas tão longas quanto meias maratonas, maratonas e ultramaratonas, fizesse um programa de treinamento de força. Hoje em dia, a consistência dos trabalhos e resultados práticos de quem decidiu investir e agregar treinamento de força ao seu programa de preparação mostraram que essa ideia era equivocada. Então, hoje, o nosso grande desafio como treinadores, como profissionais da área de educação física, é encontrar o melhor modelo que se ajuste ao nosso público-alvo. Porque é impossível, não tem como a gente ter metodologia para isso, encontrar o melhor modelo que sirva para a maioria das pessoas que praticam corrida de rua. Os modelos, eles acabam sendo um pouco mais restritos. A ideia é essa. E aí, antes da gente falar um pouco mais sobre como que seria esse treinamento de força, é importante que a gente entenda que força se manifesta de diferentes maneiras. E aqui, seguindo um pouquinho a linha alemã, vamos falar aqui uma apresentação do Dr. Jürgen Werneck, que todos acho que conhecem pelo livro Biologia do Esporte, um livro ainda que é base para muitos cursos de educação física no Brasil, onde a força se manifesta talvez a partir de 3 pontos básicos. A força máxima, que é considerada a mãe de todas as outras, a resistência de força e a força rápida. Nós vamos concentrar nossa apresentação nessas 3. E elas se conversam, né? Elas se conversam. Qualquer programa de treinamento vai utilizar uma combinação dessas 3 principais manifestações da força e suas variáveis. No caso da corrida, nós tendemos sempre a associar, como a corrida é de longa duração, nós sempre tendemos a acreditar que os programas de resistência de força são aqueles que vão ter maior impacto no rendimento desse atleta. Nós vamos ver que não, né, que não é somente o treinamento de resistência de força. A resistência de força deve estar presente sim, mas como complemento de outros estímulos. O que vai variar é a predominância desses estímulos durante um programa inteiro de preparação física para uma determinada corrida. Vamos falar um pouquinho de cada, só em termos conceituais, só para trazer todos vocês, para que a gente converse mais ou menos na mesma língua. Força máxima é a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima. Aqui a gente tem um esquema proposto pelo Beckley e pelo Early da NSCA, muito interessante, que mostra que todo estímulo de força vai ter alguma repercussão nas diferentes manifestações. Então, por exemplo, vocês observam nesse esquema, as letras maiores, elas mostram quando esse estímulo vai ter maior impacto. Então, por exemplo, no treinamento de força, trabalhando com repetições máximas em torno de 2 a 6, é quando eu vou conseguir o máximo de benefício em termos de força máxima ou força pura. Mas se eu trabalhar também com repetições mais elevadas, repetições de 14, de 15, eu também vou ter algum impacto, né? Então é interessante a gente entender que é sobre essa predominância que há de acordo com o número de repetições máximas. Lembrando que aqui nós estamos falando de repetições máximas, ou seja, quando eu digo 4 ou 5 repetições máximas, significa que eu estou suportando uma carga que provavelmente eu não conseguiria suportar por mais uma repetição, tá? No limite. Agora, será que força máxima, treinamento de força máxima pode trazer algum tipo de impacto positivo para o corredor? Para algumas pessoas isso é praticamente inconcebível, mas não é isso que as evidências dizem. Vejam só uma primeira evidência que eu trouxe. Um estudo que investigou qual é o impacto de treinamento de força máxima na economia de corrida em corredores de longa distância, de distâncias variadas. Tentando, já para resumir, o que eles fizeram? Qual foi a metodologia do treino? Eles fizeram, o grupo que treinou, o grupo que recebeu a intervenção, fez 4 séries de 4 repetições máximas de meio agachamento, 3 vezes por semana, durante 8 semanas, mais o treinamento normal de corrida. Enquanto que o grupo controle fez apenas o treinamento de corrida. Observem, após 8 semanas, o resultado disso. O grupo controle não teve alteração nas variáveis investigadas e o grupo que recebeu a intervenção, ou seja, que fez o treinamento de força máxima, teve aumento de 5% na economia de corrida, a 70% do VO2 máximo,
Vamos entender o que é essa economia de corrida. Talvez algumas das pessoas que estejam assistindo não lembrem desse conceito. Economia de corrida, vocês imaginem, para exemplificar isso, vamos imaginar duas pessoas disputando uma prova de uma corrida de 10 quilômetros. E vamos supor, somente para esse exemplo, para efeito didático, que essas duas pessoas têm o mesmo volume máximo de oxigênio. Aqui no nosso exemplo, 60 mililitros de oxigênio por quilo de peso por minuto. Essas pessoas estão correndo. Então, fica difícil, porque o que vai impactar no resultado são inúmeras variáveis. Mas vamos imaginar que as duas estão ali aproximadamente no quilômetro 8, faltando 2 quilômetros para chegar, as duas estão correndo juntas. A única diferença entre essas duas é que o corredor A está correndo ali no 8º quilômetro, utilizando para a produção de energia aproximadamente 85% do seu VO2 máximo. E o corredor B, com o mesmo VO2, está mantendo a mesma velocidade com apenas 75% do VO2 máximo. Ou seja, o corredor B é mais econômico, ele está gastando menos energia para manter a mesma velocidade que o corredor A. Isso é economia de corrida, né? Então, provavelmente, que é uma variável importantíssima hoje para as corridas de endurance, não só corridas, qualquer tipo de prova de endurance, ciclismo, natação, nos esportes cíclicos. Então, o corredor que tem maior economia de corrida, nós podemos inferir que provavelmente ele vai conseguir, no final da corrida, desenvolver uma velocidade maior, porque ele ainda tem capacidade de desenvolver mais intensidade para o restante da corrida que falta. E isso é aumentado em torno de 5%, apenas tendo como diferença entre os dois grupos o treinamento de força. Observamos também que há um aumento de força máxima de 32%, isso era óbvio de se esperar, já que eles treinaram para isso. Tiveram um aumento da força explosiva, da taxa de produção de força de 26%, e olha que interessante, tiveram um aumento da velocidade aeróbica máxima de 21,3%. Para alguns autores, a velocidade aeróbica máxima é considerada hoje talvez a principal variável preditiva de performance em esportes de endurance. Então, eu consegui um impacto de 21,3% na minha velocidade aeróbica máxima, utilizando como principal mudança, principal intervenção, o treinamento de força, há de se considerar isso. Treinadores não podem ficar insensíveis a isso. Aqui nós temos um outro estudo, também, nesse caso, só para a gente entender, embora a gente esteja falando de atletas treinados e iniciados, só para a gente entender que parece que isso também acontece com atletas altamente treinados. Uma revisão bibliográfica muito bem feita, no ano de 2010, mostrou que treinamento de força pode incrementar o desempenho em provas de endurance de longa duração, no caso, até 430 minutos, porque foram avaliados aí ultramaratonas, e curta duração, 15 minutos. Aqui no caso, 15 minutos, nós estamos falando de atletas que competem em provas de 5 quilômetros, né? Ou seja, 5 quilômetros e 15 minutos não está a nível da maioria dos atletas, no nível da maioria dos nossos atletas de assessorias esportivas. Os motivos fisiológicos por que isso exatamente acontece não estão muito claros pela ciência. Há algumas suspeitas. As principais é realmente na economia de movimento e no aumento da capilaridade das mitocôndrias. Esses talvez sejam os motivos que têm maior impacto no aumento dos resultados em provas de endurance com treinamento de força máxima. Mais uma evidência, os efeitos do treinamento concorrente de força com de corrida na economia de movimentos, na economia de corrida e no VO2, na cinética do VO2. Tentando aqui resumir as conclusões, acrescentar treino de força em programas de triatletas foi associado com aumento na velocidade do VO2 máximo e na economia de corrida a 75% do VO2 máximo. Além de, óbvio, na potência também. Agora, então, será que basta fazer treinamento de força máxima? Será que, então, todo o programa de treinamento do meu atleta, do meu aluno de assessoria, ele pode se focar em força máxima? Veremos que talvez essa não seja a melhor ideia, apesar de saber que isso já vai trazer algum resultado. Porque nós temos aí também alguns resultados muito interessantes quando os atletas receberam estímulo de força rápida, que é a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte dele com velocidade. A gente tem que lembrar um detalhe. Quando a gente fala de força rápida, nós temos que imaginar que quanto maior a carga,
quanto maior a resistência que eu vou utilizar, menor vai ser a velocidade. Então aqui nesse exemplo simples, a gente vê uma pessoa levantando 30 quilos, o ponteiro da velocidade aponta para mais de... Isso aqui é só um gráfico para demonstrar para vocês. O ponteiro de velocidade aponta maior. Se ele tiver que levantar 40 quilos na maior velocidade possível, óbvio que a velocidade vai ser menor em relação ao uso de uma carga menor. Isso é justificado pelo gráfico da curva força-velocidade, onde quanto maior a resistência, quando a gente transfere para o gráfico, para a curva força-velocidade, eu vou ter uma velocidade menor, e se a carga for maior e eu transferir para a curva velocidade, a gente vai ver que a velocidade também acaba sendo maior. No contínuo das repetições, agora fazendo uma pequena adaptação do esquema de Beckley e de Early, nós observamos que quando eu falo de potência, a ideia aqui não é trabalhar com repetições máximas, e sim, porque as cargas vão ser, aí varia de autor para autor, mas alguma coisa entre 30% e 60% da carga máxima. O mais importante no conceito de força rápida é que eu faça os exercícios com a máxima velocidade possível. Então aqui nós não trabalhamos com repetições máximas, repetições submáximas, porque o principal componente da intensidade, nesse caso, vai ser a velocidade do movimento, especialmente a velocidade da fase concêntrica do movimento. Será que tem evidência que o treinamento de força rápida é capaz de modificar a performance em corredores de fundo? Aqui um estudo bem interessante, publicado em 2014, o efeito do treinamento de força, mais especificamente de exercícios de potência na performance de atletas de endurance. Nós percebemos que, após 8 semanas de treinamento de força explosiva ou reativa, nós tivemos melhor desempenho nas corridas contra relógio de 3 e 5 km. No aumento da velocidade do VO2 máximo, é o aumento da VAM, da velocidade aeróbica máxima, aumento da velocidade no limiar anaeróbico e maior economia de corrida. Então, na verdade, a gente tem resultados bastante similares ao que nós encontramos no treinamento de força máxima. E, finalmente, vamos falar de resistência de força, que é a capacidade do sistema neuromuscular de produzir um maior somatório de impulsos nervosos sob condições metabólicas anaeróbicas e aeróbias. Ou seja, lembre do seguinte, é a capacidade que o músculo tem de resistir a uma determinada carga pelo maior tempo possível, sem que haja perda de eficiência. Nós entendemos que isso é importante também para a corrida. Para isso, a gente precisa trabalhar repetições máximas em números mais elevados. E será que tem evidência para isso? Claro que tem. Aqui também é um estudo publicado por autores brasileiros sobre os efeitos do treinamento de resistência, de força, nas características neuromusculares e no pace, né, no ritmo de corrida durante provas de 10 minutos, de 10 km. Olha que interessante, no último gráfico, nós percebemos ali que nos pontinhos pretos são os que fizeram o treinamento de força. Principalmente quando vai se aproximando do final da corrida, a capacidade de manter o pace, de manter um ritmo mais agressivo de prova e de até aumentar o ritmo de prova, só esteve presente entre os corredores que fizeram o treinamento de força. Então, é importante sim que essas pessoas, corredores que vão receber estímulos de força, também estimulem em algum momento a resistência. Lembrando que, no caso, nós sabemos que há uma certa incompatibilidade entre os objetivos do treinamento de corrida, do melhor resultado que eu tenho nos treinos de corrida e os melhores resultados que eu tenho em relação em termos de força. Afinal, eles é o que formam o que nós chamamos de treinamento concorrente. Nós sabemos que o treinamento de força ele sinaliza suas adaptações principalmente a partir de estímulos mecânicos, enquanto que o treinamento de endurance, o treinamento de corrida, principalmente nos distúrbios metabólicos. A literatura sugere algumas coisas para alterar, para diminuir o impacto do treinamento concorrente. Por exemplo, alternar dias de treinamento. Então, se eu faço o treinamento de corrida na segunda, na terça não tem treinamento de corrida, é o melhor horário para fazer treinamento de força. Então, eu alterno isso. Outra sugestão seria alternar os períodos de treinamento. Se corrida é minha prioridade, eu vou fazer quando eu esteja com meus níveis de energia mais elevados. Por exemplo, eu faria corrida de manhã e treinamento de força no final da tarde ou no começo da noite. Essa seria uma outra opção. Alternar grupos musculares, ou seja, nos dias em que a demanda metabólica, a demanda muscular dos meus membros inferiores for maior, naquele dia eu vou fazer treinamento de força para outras estruturas. E ainda manipular a intensidade dos estímulos. Então, eu até poderia fazer um treinamento de força
com intensidade mais elevada nos dias que eu faço uma corrida, um trote recuperativo, por exemplo. Só que, pessoal, esse tipo de informação, essas opções para atenuar a concorrência entre força e endurance, elas são interessantes para quem tem tempo. Elas são interessantes para os altamente treinados, para os atletas profissionais. Vocês sabem muito bem que os nossos atletas de assessoria esportiva, ou mesmo de academia que gostam de correr, eles não têm tempo para fazer isso. Eles não vão treinar 2 períodos. Um ou outro que tem tempo disponível, sim. Mas normalmente nós sabemos que nós lidamos com pessoas em idade produtiva, que trabalham, que são donos de casa, que são donas de casa, que têm a sua vida. E são poucos os dias disponíveis para treinamento. Então a gente não consegue, muitas das vezes, utilizar parte dessas ferramentas, dessas opções. Vamos para o mundo real? Aqui é uma sugestão, né? Nós temos aqui um treinamento na fase pré-competitiva agora. Fizemos a Maratona de Buenos Aires 2016. Deixando claro que é uma sugestão. Então, por exemplo, para quem treina, aqui é o treinamento de força, né? Para quem treina 3 vezes por semana, uma sugestão. É óbvio que essa programação, esse microciclo de treinamento de força, ele é baseado na planilha de corrida desse grupo. Então, se a sua planilha de corrida tem os dias de treino mais intensos são em dias diferentes do que são, por exemplo, nessa programação, é óbvio que talvez esse treinamento de força não se ajuste. Aqui eu trouxe apenas para efeito de exemplo. Então, por exemplo, na segunda-feira, nós treinaríamos a rotina 1, nós dividimos muito por ações musculares, essa rotina 1, membros inferiores, com dominância de joelhos e tornozelo, os grandes músculos do tronco e dos membros superiores que puxam e empurram, e os músculos que compõem a região anterior do core, incluindo aí os antirrotacionais. Quando eu coloco ela em vermelho e coloco o sinal de menos, significa que naquele dia, como de manhã eu tenho, como mais cedo, eu tenho um treino de corrida com um ritmo um pouco mais forte, normalmente aqui é uma corrida de ritmo, onde eu me aproximo muito do pace que eu vou querer no dia da prova, esse treino ele tem que ter menor volume. O sinal de menos e a cor vermelha é só para explicar que a rotina 1 desse dia vai ter uma menor duração, um menor número de séries. A intensidade é a mesma, mas é um menor número de séries. Na terça-feira eu treinaria a rotina 2. A rotina 2 são os membros inferiores com dominância do quadril, é o dia que eles fazem stiff, é o dia que eles fazem levantamento terra, é o dia que eles trabalham mais os grupos posteriores. Os pequenos músculos do tronco e membros superiores que puxam e empurram. Isso porque, como eu falei no começo, os nossos atletas também não querem perder a sua estética, querem treinar um pouco de braço, querem treinar bíceps, tríceps, deltoide, enfim. E os músculos que compõem a região posterior do core, incluindo aí também os antirrotacionais. Na quarta é o dia de folga. Nessa quarta, normalmente nós fazemos os treinos de maior qualidade da programação semanal, que são os treinos intervalados. E na quinta, nós fazemos uma rotina mix. A rotina mix é uma combinação dos principais exercícios da rotina 1, que predomina, com alguns exercícios da rotina 2. Então aqui é só uma pequena amostra das opções. Alguns dos nossos atletas optam por fazer o treinamento de força em outras modalidades. Então, por exemplo, as pessoas que querem fazer treinamento de força em circuitos de treinamento funcional, em sessões de crossfit, nós também temos algumas sugestões aqui embaixo. Então, normalmente, a gente sugere que o crossfit, por exemplo, seja na segunda e na quinta-feira para os nossos atletas, né? Isso funciona para os nossos atletas. E é importante que esses treinadores eles se conversem. Eles precisam conversar para que nós não tenhamos não só um fator de risco aumentado, por lesões por overuse, como nós tenhamos melhor desempenho naqueles treinos que têm essa função de melhorar a qualidade. Na fase pré-competitiva, a distribuição dos estímulos de força, normalmente, que nós utilizamos pelo menos para essa prova, foi de 40% dos estímulos de força serem focados em resistência de força, 30% força máxima, 30% força rápida. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui seria um exemplo de como é que se respeita isso. Por exemplo, nós começaríamos o programa com um agachamento regulamentar com barra em supersérie, com salto vertical unilateral. Ele salta com a direita, cai sobre um banco, também amortecendo com a perna só. Em seguida, no próximo, ele já salta com a esquerda e ele vai ficar alternando as pernas responsáveis pelo salto. Então ele faz uma supersérie dessa, vocês percebem que o primeiro exercício, o estímulo básico é força máxima, o segundo exercício eu já estou falando de força rápida, e o terceiro exercício,
um exercício que vai levar à fadiga, vai levar ao acúmulo de lactato, é o afastamento posterior dos membros inferiores, primeiro com peso, onde ele faz 16 repetições, 8 de cada lado. Em seguida, já deve estar bem fadigado, ele larga um dos halteres, coloca o halter aqui cruzado sobre o tórax e faz mais 24 repetições. Então, com esse modelo de programação, nós temos aproximadamente aí 30% de estímulo de força máxima, 30% de estímulo de força rápida nos 2 primeiros exercícios e 40% de estímulo de resistência à força no último exercício. É só um exemplo para vocês identificarem como esses... É óbvio que na fase preparatória especial e principalmente na fase preparatória geral, essa distribuição de percentuais muda, né? Quando nós estamos, por exemplo, na fase preparatória, eu dou muito mais ênfase aos estímulos de força máxima. Nós falamos de performance, nós falamos de resultado, mas nós sabemos, isso está muito claro na literatura também, que o treinamento de força, especialmente para atletas de provas de endurance, ele é importante para a prevenção de lesão musculoesquelética. Eu sou, como treinador, um pouco radical em relação a esse assunto. Para vocês terem uma ideia, na nossa assessoria, quem deseja participar de provas de meia maratona e provas de maratona, não treina conosco se não fizer algum tipo de treinamento de força. Ele pode escolher, ele pode fazer um treinamento de força na sala de musculação, ele pode fazer pilates, ele pode fazer treinamento funcional, pode fazer crossfit. Não há o menor problema, mas principalmente que eu trabalho com pessoas com uma faixa etária um pouco maior. Não tem como eu receber pessoas que vão fazer um treinamento cíclico, que é agressivo, querendo ou não, o treinamento agressivo são repetições, é um treinamento de repetições bastante elevado. E imagina isso quando a gente treina para uma prova de montanha, sem ter o nível de força e de estabilidade desejável, né? E aqui, uma tabela que está presente no livro do Lesões do Esporte, do Dr. René Abdala e do Dr. Moisés Cohen, que me deram a honra de escrever o capítulo sobre treinamento funcional. Nós colocamos algumas das principais situações de risco para o aparecimento de lesão musculoesquelética. Vocês vão ver que isso é uma revisão. Movimentos bruscos, desacelerações, cargas muito elevadas, movimentos repetitivos, fadiga metabólica, movimentos disfuncionais, ou seja, padrão disfuncional de movimento, instabilidade e assimetrias. E observem na coluna da direita que nós temos o tipo de estímulo que pode representar um potencial de prevenção. Então, por exemplo, como eu me previno para não me machucar ao manipular cargas muito elevadas? Com treinamento progressivo de força pura e força máxima. Já para me prevenir contra movimentos, contra lesões que acontecem por fadiga metabólica, eu preciso dar um pouco mais de estímulos de resistência de força. Então, por aqui, vocês podem ter uma ideia de como a variação dos estímulos é absolutamente fundamental para as pessoas que querem não só resultado, mas correr o menor risco de desenvolver ao longo de uma temporada de treinamento lesões musculoesqueléticas. Aqui é só o livro para quem tiver interesse em adquirir. Eu gosto muito desse estudo, mostrando que às vezes ele exemplifica, na minha opinião, como o treinamento precisa ser variado. Então, o objetivo era entender o efeito da fadiga na estabilidade do joelho. Então, algumas mulheres foram convidadas a fazer 2 testes no primeiro momento, descansadas. Elas tinham que saltar sobre um step de aproximadamente 20 centímetros e elas tinham depois que cair, né, se projetar para baixo e amortecer com uma perna só, uma plataforma, um conjunto de steps de aproximadamente 40 centímetros. E, através de análise biomecânica, algumas variáveis de risco, como o torque em valgo, o torque em varus, foi observado, foi avaliado. E o que a gente percebe? As mulheres no primeiro dia fizeram isso descansados. Então elas tiveram, é óbvio que o joelho entrava um pouquinho no processo de amortecimento, até pela própria configuração da pelvis feminina. Mas o que aconteceu no dia seguinte, quando elas, antes de fazerem o teste, elas eram submetidas a um protocolo de fadiga na bicicleta estacionária. Então elas eram colocadas para fazer uma sequência de bicicleta estacionária que levasse à fadiga metabólica, que levasse ao acúmulo de lactato. Em seguida, elas eram submetidas ao teste. E aí a gente percebe que, por exemplo, o torque em
tanto em valgo como varo, aumentou sensivelmente para o amortecimento. Ou seja, às vezes a gente se preocupa em avaliar, é muito comum, a análise do padrão de movimento se preocupa em avaliar com o indivíduo descansado. Boa parte dos protocolos que nós inclusive utilizamos, eles são com o indivíduo em repouso. Né? Ele está ali para fazer aquele movimento. Mas é importante também que o treinador observe se acontece alguns padrões disfuncionais de corrida que acontecem com ele, que não acontecem com ele descansado, mas ao final de um treino ele muda esse padrão. Isso é absolutamente muito comum. Os ombros rodam para dentro, você começa a perceber uma instabilidade dinâmica de membro inferior, a incapacidade, por exemplo, dos glúteos de estabilizarem a pelvis, o drop pélvico, que não acontece às vezes nos primeiros quilômetros, mas com fadiga acumulada. E se nós estamos falando de esportes de endurance, isso já mostra a importância de se preparar para que isso não aconteça e, se acontecer, que não seja em intensidade suficiente para gerar uma lesão ou para queda de performance importante. Porque quando a gente quer, as pessoas confundem muito. Não, se eu tenho problemas, por exemplo, de instabilidade, treina força para ganhar estabilidade. Negativo. A força é um dos pilares da estabilidade. Não é o único e nós não podemos nem classificá-la obrigatoriamente como principal. O que a gente quer é garantir que os músculos certos disparem com a quantidade de força suficiente, na posição desejada e no momento necessário. E para isso eu preciso pensar em alguns estímulos neuromotores mais detalhados, eu preciso fazer alguns movimentos, tenho que treinar força, tenho que fazer propriocepção, eu tenho que fazer movimentos que estimulem um maior controle motor, e aí os treinadores precisam se apropriar desse conhecimento para garantir aos seus atletas um pouco mais de estabilidade articular, e aí eu vou falar especialmente quando se treina para provas onde o piso é instável, como é o caso das provas de montanha e trilha, cada vez mais populares no nosso país. Aqui são algumas informações que nós julgamos necessários, que nós utilizamos na nossa assessoria todo início de temporada. Às vezes, pessoal, não adianta eu fazer uma investigação no começo do ano, quando eu tenho 2 ou 3 provas no ano, não significa que aquele resultado que eu tenho no início eu vou ter no final, em termos, por exemplo, de alteração de padrão de movimento. Em termos de força muscular, nós fazemos teste de força máxima e controle motor para membros inferiores, fazemos teste de força rápida, especialmente para os membros inferiores, quando a gente vai se preparar para uma corrida de trilha, para uma corrida de montanha. E nós fazemos testes de resistência de força para os membros inferiores e para os músculos que compõem a região anterior e posterior do corpo, porque nós sabemos que, principalmente quando vem a fadiga, a perda da postura do atleta é um dos fatores de queda de performance. A gente também analisa os padrões básicos de movimento. Eu, apesar de ter a certificação no FMS, para quem não conhece, o FMS é uma bateria de testes de avaliação de padrões básicos de movimento. Eu não uso a bateria completa, eu acho que o meu corredor ele precisa de alguns testes, algum tipo de observação, um olhar um pouco mais específico. Aqui são alguns dos principais que nós utilizamos para os corredores da nossa assessoria. Do FMS eu uso o agachamento profundo. Em seguida eu gosto de fazer a avaliação utilizando uma base antero-posterior. Aqui a base, o apoio bipodal. Com a base antero-posterior eu gosto de usar o avanço com rotação. A rotação, no caso, ele dá um avanço à frente e faz uma rotação no mesmo sentido da perna que avança. O objetivo, literalmente, é perturbar o movimento para ver como é que o membro inferior dele reage, o membro inferior que avança, reage a essa perturbação do movimento. E a gente faz o step down para verificar, principalmente, nível de alinhamento entre as articulações dos membros inferiores, a capacidade de estabilizar a pelvis, enfim. Aqui, talvez vocês não estejam conseguindo enxergar direito, mas é só para vocês terem uma ideia de como cada atleta, eu escondi ali, obviamente, o nome de alguns atletas, como a partir da avaliação, nós geramos como se fossem as bases que serão utilizadas para a montagem do programa de treinamento de força. Aqui, não só o treinamento de força e estabilidade, como o treinamento também de mobilidade articular, de alongamento e autoliberação miofacial. Então, dependendo dos resultados da avaliação, cada atleta recebe um tipo de intervenção diferente. Essa informação será disponibilizada para o treinador dele, que é responsável pelo treinamento de força.
Pois bem, era isso que nós tínhamos para falar. Eu queria terminar o slide aqui, rendendo uma homenagem também à nossa assessoria, ao Clube de Corrida, que já está fazendo 11 anos. 11 anos nesse grupo. Esse grupo que está hoje é basicamente uma parte importante dele, é o grupo que estava comigo há 11 anos atrás. Eu agradeço pela confiança. Queria agradecer muito a organização do CONICID. Eu espero que realmente vocês tenham tirado algum proveito dessa apresentação e que entendam que talvez a informação mais importante que eu queria deixar é que vocês procurem fazer uma triagem da informação que nós temos disponível na literatura para atletas altamente treinados e como que eu vou trazer essa informação para a realidade do meu atleta de assessoria, do meu atleta de academia, aquele indivíduo que corre, faz treinamento de força, trabalha, cuida da família, resolve problemas, enfim, vive uma vida tão atribulada quanto a minha e quanto a sua. Agradeço e espero que nós possamos nos encontrar em outros eventos. Até a próxima.